Olá, amigos. Estamos de volta a vocês para falar um pouco de Deus, da necessidade da confiança. E eu gostaria de iniciar isso contando um caso passado há muitos anos, lá pelos idos de final dos anos 80, quando tínhamos recém-ingressado na doutrina espírita, lá naquela instituição tão linda, tão importante, Casa Espírita Eurípides Bassanufo, em Jacarepaguá, lá na Taquara, Rio de Janeiro, onde tínhamos ali uma enorme escola, com muitos trabalhos, muitos braços, muita dedicação e muito amor de muita gente séria no estudo, na realização das tarefas, na prática da mediunidade. E dentre as tarefas que logo nos engajamos, foi um trabalho junto às crianças num núcleo que tinha sido criado recentemente, um apêndice da instituição dentro de na época, favela. Agora a gente precisa dizer que é uma comunidade de baixa renda. Naquela época ainda não havia essa hipocrisia, onde as pessoas continuam vivendo mal, mas a gente precisa dourar o nome, senão todo mundo fica ofendido. Mas a verdade é que era uma favela, com insalubridade, com tráfico de drogas, criminalidade, valas abertas, fome, miséria, constrangimento, falta de oportunidades, abandono social, público, administrativo. Era essa a situação. E lá chegamos e havia uma grande comunidade necessitada de Deus, de Jesus, e lá uma série de instituições também trabalham, não apenas espíritas, mas católicas, protestantes, todas as ordens, cada um buscando fornecer da sua forma, da sua maneira, dentro da sua percepção, a palavra de Deus. E aí começamos lá o trabalho. Eu, muito limitado, tudo que eu sabia fazer na época era tocar violão. E aí tínhamos lá um coral e eu aprendi algumas músicas. E vocês podem imaginar como é que é a vida de uma pessoa, principalmente de uma criança, de um jovem, numa comunidade, em que ele passa o dia inteiro sendo bombardeado por todo aquele ambiente onde ele está inserido ali, a falta de orientação, a falta de oportunidade. Para muitos, a falta da escola. Nós descobrimos lá uma quantidade grande de crianças analfabetas. E aí fomos tentar entender por que eram analfabetos. E descobrimos que eram analfabetos porque eram os irmãos mais velhos. Irmãos ou irmãs. E porque era o irmão mais velho, o pai muitas vezes não existia, ou a mãe, ou ambos. Às vezes tinha uma avó, não sabemos exatamente como era, mas era complicado. E aquela criança que às vezes mais velho com 5 anos, mais velho com 6 anos, mais velho com 7 anos, tinha que tomar conta dos outros enquanto alguém responsável, pai, mãe, avô, avó, tio, saía para trabalhar e aquele ali ia tomar conta dos demais. Então ele não tinha oportunidade nem de ir à escola. Assim era o trabalho no início. E até teve uma coisa muito linda, um grupo se dedicou a isso, pelo menos identificamos esse grupo e foi feito um trabalho de alfabetização. E depois de 1 ano ou 2, com muito sucesso, quase todos puderam ser matriculados na escola em vários níveis acima do primeiro ponto inicial. Foi uma beleza. Mas o fato é que aquela semana deles, o dia a dia, era uma coisa muito difícil, muito dolorosa, muito complicada. E quando nós chegarmos, claro, havia lá um lanchinho, alguma coisa, umas músicas, um pouco de alegria, preces. E depois as crianças eram enviadas para as salas de evangelização, cada um de acordo com a sua idade, grau de possibilidade, maturidade. E para dar um reforço no trabalho, sempre nós íamos nas salas inicialmente, cantarmos algumas músicas e depois os médiuns davam passes nas crianças como uma forma de acalmá-los, tranquilizá-los para que pudessem
receber realmente o conteúdo daquilo que se pretendia naquela semana. E o curioso é que tinha um grupo lá, e aqui eu quero me lembrar do querido amigo Vitor Hugo, trabalhador dedicado, já desencarnado, que depois, quando eu o conheci inicialmente, foi até curioso. A primeira vez que ele me viu, assim, eu estava assim, aos 3, 4 metros dele, ele olhou, fixou o olhar assim, fechou os olhos e falou assim, não, outro romano aqui. Veio de lá, nem sabia meu nome, me deu um abraço, me deu um beijo. E ali nós começamos aquele relacionamento, aquela amizade. Depois eu até descobri que ele era meu vizinho, morava no mesmo condomínio que eu morava. E aí tivemos anos de muita felicidade e trabalho. E o Vitor se dedicava àquelas crianças, aquele grupo, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade complicada. E ali era difícil a tarefa. Os traumas eram muito grandes, os dramas eram muito grandes. E turma difícil de levar. E quando nós entrávamos na sala do Vitor, no início, antes de começar a evangelização, quando a gente entrava de imediato, tinha um menino lá que dizia assim para mim, tio, toca Nuvem Negra. Eu olhava para ele, dizia, tá bom filho, vamos lá. Eu tocava essa música aqui. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Então, eu tocava essa música para ele e falava para ele, querido, não é a nuvem negra, é para confiar em Deus. E graças a Deus, graças ao trabalho dos amigos lá do Vitor, Marcos, César, tantos outros companheiros que trabalhavam lá naquela evangelização abençoada, Marconi, Ana, pessoas lindas, muitos outros. Aquelas crianças recebiam um pouquinho de amor,
um pouquinho de fraternidade, e ao longo do tempo nós vimos muitos homens de bem surgirem daquela comunidade, que depois recebeu benefícios do governo, melhorou. Hoje em dia, de novo, já outro lado, o braço se estendeu e lá já existe um outro nível de miséria outra vez, mas é da natureza humana. Mas eu queria falar para vocês a respeito do confiar em Deus. Que nós vemos hoje, né, a mensagem hoje é de confiança. Aquilo que a gente viu de positivo acontecer naquela comunidade, fruto daquele trabalho de formiguinha, dedicação de tantos, é a presença divina, no caso do nosso querido Eurípides Barçanufo, nosso mentor querido, sempre do nosso coração. Onde eu estiver, Eurípides, você está aqui no meu coração, e minha gratidão por ter me amparado, me recebido, me orientado. E muito foi realizado, e ali, quando naquele cenário tão difícil, aquele dia a dia tão complicado que ali observarmos, pessoas em situações dramáticas, fome, miséria, desemprego, ignorância, vício, tudo isso. Muita coisa foi revertida a partir do esforço de abnegados, trabalhadores, lá o Roberto, Cátia, tantos outros, que ainda estão lá. Muitos estão lá, eu já não moro no Rio, mas eles continuam lá no dia a dia, fazendo tudo que está ao alcance deles. Eu, inclusive, aproveito esse momento aqui para mandar a todos um beijo, um abraço fraterno. Mas o importante é que você começa um momento, um trabalho, uma situação que parece sem solução. E o trabalho, o esforço, a fé, a compreensão mudam as coisas. O mundo hoje passa por dificuldades, e o que se percebe? Os homens poderosos do mundo, aqueles que têm as armas atômicas, os cheques, o dinheiro, o poder, estão todos de joelhos. Não há, no mundo tem muita força, poder é exclusividade divina. Só Deus tem poder. As leis divinas funcionam e ajustam tudo, independente da nossa vontade. O resto é pretensão, é ignorância humana. Nenhum de nós tem poder. Só Deus tem poder. Nós temos, às vezes, certa força proporcional à nossa capacidade ainda limitada. As trevas têm força também. Mas o poder definitivo e único é Deus, porque o único poder que tem no universo é o amor. E essa é a palavra para hoje, para aos amigos aí. Amor, muito amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares, pelos amigos, amor pelo próximo, para todos, inclusive para os equivocados, aqueles que nos constrangem, aqueles que criaram o vírus, aqueles que sistematicamente, egoisticamente têm feito mal à humanidade. A solução, obviamente, é identificar o mal e tentar neutralizá-lo, sem ódio, só com amor. Aquela determinação perseverante de fazer o bem. Só o bem constrói, só o amor constrói. E aquele menino, né, cuja vida dele era apenas uma nuvem negra, ele tinha razão de pedir para tocar a nuvem negra, porque até nós chegarmos lá, toda a percepção dele, e muitas vezes é a nossa diante desse quadro agora e de outros que somos envolvidos, de que a nossa vida continuamente sobre nós tem uma nuvem negra. E a única forma de afastá-la é compreender a Deus dentro de uma perspectiva lúcida, esclarecida, como diz Kardec, a fé raciocinada. A partir daí estabelecemos uma relação sadia com o nosso Criador, damos a Ele a importância e o lugar que Ele merece, e colocamos o nosso próximo no patamar que Jesus disse, né, que este é o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. Então, nesse momento de crise, de dor, a mensagem é de confiança. Confie em Deus.
Deus está no comando, Jesus está no comando. Elevemos o nosso padrão de confiança, de alegria. Diante de tudo, tudo passará. Como dizia nosso querido Chico, isto também passará. Muita paz para todos. Voltamos em breve com vocês com o tema medo jamais. Como transformar medo em determinação, realização, coragem. Esse vai ser o nosso próximo vídeo já já. Um abraço a todos.